Batman, a série animada, criada nos anos 90 por Bruce Timm e Eric Radomski, foi uma obra deveras importante, em muitos sentidos. Além de sua enorme qualidade visual e narrativa, mostrando que desenhos animados podem ser opções de entretenimento para crianças e adultos, a série serviu como inspiração para todo o aclamado universo de animações da DC Comics, seja na TV com as séries animadas do Superman e da Liga da Justiça, ou nos cinemas e home video, como nas adaptações dos quadrinhos, O Cavaleiro das Trevas, A Piada Mortal e tantas outras. Ademais, ao mesmo tempo em que seus realizadores mantinham a série fidedigna às histórias e personagens dos quadrinhos do Batman, bem como o tom sombrio que veio ganhar força com os trabalhos de Frank Miller, Alan Moore e aos filmes de Tim Burton, o sucesso do desenho permitiu que personagens novos fossem criados, com alguns deles sendo incorporados definitivamente nos quadrinhos e outras mídias. Dentre eles, nenhum ganhou tanta notoriedade e carinho pelos fãs quanto Harley Quinzel, a psiquiatra que se apaixonou pelo seu paciente, que era ninguém menos do que o Coringa, assumindo a alcunha da Arlequina e se tornando a sua maior aliada, dando origem a uma das relações mais tóxicas e abusivas da cultura pop. Fazendo sua estreia na primeira temporada do desenho, no episódio Um Favor para o Coringa, vemos que um homem chamado Charlie Collins acaba sendo abordado pelo palhaço, que em troca de mantê-lo vivo, avisa que precisará de sua ajuda em algum momento. 2 anos depois, Charlie mudou sua localidade e seu nome, mas isso não impediu o Coringa de encontrá-lo e cobrar o favor. E nesse momento, surge Arlequina, uma jovem que possui uma obsessão e devoção incontroláveis pelo palhaço do crime, usando um traje semelhante ao de um arlequim, figura característica do teatro italiano. Apesar de concebida como uma personagem para um único episódio, a sua recepção foi tão positiva que ela passou a integrar outras histórias envolvendo o Coringa, e logo migrando definitivamente aos quadrinhos, games e outras mídias, desenvolvendo relações importantes com outros personagens, sobretudo a vilã era venenosa. No entanto, ainda não havíamos visto uma versão em live action da personagem, visto que ela não foi introduzida na saga clássica do Batman de Tim Burton / Joel Schumacher, tampouco na aclamada sequência de Christopher Nolan. Eis que, em 2016, a personagem foi anunciada como parte do Esquadrão Suicida, sendo interpretada pela atriz em ascensão Margot Robbie. Apesar da má recepção do filme, a personagem e sua intérprete foram acolhidas pelo público, sendo um dos poucos pontos irrepreensíveis da obra como um todo. Graças a isso, a Arlequina viria a se tornar ainda mais popular, tendo uma série animada própria em 2019 e participando da continuação / reboot O Esquadrão Suicida, dirigida por James Gunn. Porém, em 2020, outro projeto ainda mais importante foi lançado aos cinemas, com a versão de Margot Robbie sendo a protagonista pela primeira vez. Esse filme recebeu o nome nada sutil de Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, dirigido por Cathy Yan e roteirizado por Christina Hodson. Dando sequência aos eventos de Esquadrão Suicida, vemos Arlequina sendo deixada pelo Coringa e assim se tornando um alvo proprietário para a polícia, mercenários e chefes mafiosos, sobretudo Roman Sionis, conhecido como Máscara Negra, que está em busca de um diamante valioso que contém os códigos para o acesso à fortuna da falecida família Bettinelli. Porém, o diamante acaba sendo roubado por uma pequena ladra chamada Cassandra Cain, que engole a joia por segurança, dando assim início a uma caçada pela garota, com sua única esperança sendo um grupo formado pela Arlequina, por uma cantora de boate conhecida como Canário Negro, uma assassina chamada Caçadora e a detetive da polícia de Gotham, Renée Montoya. Como o próprio título indica, o filme serve de porta de entrada para um dos grupos de destaque dos quadrinhos da DC, as Aves de Rapina. Originalmente formado por Barbara Gordon, ex-Batgirl, e pela Canário Negro, a equipe já teve inúmeras integrantes, e o filme adapta a trama para reduzir a quantidade de personagens e torná-lo em um quarteto. Devido à narrativa não linear, que constantemente alterna os fatos presentes com flashbacks, e de todo o conteúdo expositivo para apresentar os personagens centrais, o filme acaba tendo boa parte de sua duração voltada para a ação, humor e a caça pelo diamante, o que acaba reduzindo o espaço do grupo, que só se forma no clímax do filme. Felizmente, a diretora sabe alternar a comédia com momentos de ação bem dirigidos, com boas coreografias e violência gráfica. Inclusive, o filme nada deve ao recente O Esquadrão Suicida e à série O Pacificador,
entregando ao público altas doses de humor ácido, sanguinolência e um estilo visual colorido e cartunesco, complementado por uma trilha sonora repleta de canções clássicas e contemporâneas. Mas o grande destaque da obra vai para o trabalho de Margot Robbie como Arlequina. Com mais espaço para desenvolver a sua personagem, aqui temos a chance de presenciar mais do que a sua insanidade e habilidades físicas em combate, ao mesmo tempo em que nos é mostrado o lado mais carismático e frágil da protagonista, que apesar de astuta, ainda se vê à mercê da relação tóxica com o Coringa e da dor do rompimento. E graças ao talento de sua atriz, a personagem consegue atrair o apego do público para si, mesmo com seus atos reprováveis. Ainda assim, diferente do que aconteceu com Cruella em sua recente versão live action, o filme não tenta justificar os seus atos e constantemente vemos a própria protagonista questionando suas decisões e atitudes, assim como os personagens ao seu redor, sobretudo a jovem Cassandra Cain, uma garota órfã e problemática que tenta trazer o lado mais humano da Arlequina. Por essas e outras, o filme reforça como a Arlequina se tornou muito mais do que uma personagem secundária agindo em prol do Coringa. Como já havia se provado nos quadrinhos, séries animadas e outras mídias, a vilã / anti-heroína é totalmente capaz de ser a protagonista em suas próprias histórias, não necessitando da presença do palhaço do crime para despertar o interesse do público. No entanto, isso também veio a prejudicar o resultado da obra, pois o mesmo não pode ser dito dos demais integrantes. Apesar do esforço das atrizes, como Mary Elizabeth Winstead, Janice Smollett-Bell e Rosie Perez, a má distribuição de suas participações faz com que seus momentos, apesar de marcantes, sejam restritos, não explorando devidamente a química da equipe e as habilidades de cada integrante, com o potencial aparentemente sendo guardado para possíveis sequências. O mesmo vale para os antagonistas, com Ian McGregor se divertindo com a personalidade caricata do Máscara Negra, assim como Chris Messina vivendo o sádico Sass, mas que, assim como os demais, não têm tempo e desenvolvimento suficientes para se tornarem memoráveis. Com todos os prós e contras, Aves de Rapina não conseguiu garantir um retorno comercial satisfatório, ainda mais levando em conta o seu lançamento em meio ao estouro da pandemia. Com um orçamento de aproximadamente 100 milhões de dólares, a obra arrecadou um pouco mais de 200 milhões, e mesmo com as críticas favoráveis em relação ao humor, às cenas de ação e ao elenco, sobretudo a sua grande estrela, foi o título do universo estendido da DC com o pior retorno financeiro até então, sendo relegado ao esquecimento. Ainda assim, trata-se de mais um título vindo da empresa que seguiu em um caminho promissor, com muita irreverência, estilo e potencial a ser explorado em projetos futuros. Um deles será o filme solo da Canário Negro, que fará uma aparição na vindoura série da Batgirl no HBO Max. Enquanto um novo encontro da equipe não é confirmado, temos em Aves de Rapina um filme que dá espaço para a Arlequina brilhar longe da sombra do palhaço do crime. Não ironicamente, o título traça um paralelo com a jornada da própria personagem, que graças à sua personalidade dúbia, visual marcante e ao trabalho de sua intérprete, conseguiu se emancipar definitivamente de seu adorado Senhor Coringa.